Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, editor da revista Minérios e Minerales. A gente aqui está sempre conversando sobre processos, né, produção, projetos implementados na mina, na planta, e também redução de custos, projetos também de aumento de qualidade de vida e também projetos socioambientais. Esse último assunto aí que a gente vai estar falando agora, seja interno ou externo, né? Seja o que as mineradoras fazem fora da empresa e também dentro da empresa. Está aqui com a Fabíola Xavier, que é coordenadora de comunicação corporativa da J Mendes. A J Mendes tem planta lá entre Congonhas e Ouro Preto, né? A gente sempre se confunde um pouco, mas ela vai estar falando direitinho. E outra lá em Desterro, Entre Rios, que fica próximo também, lá de Congonhas. E obrigado, Fabíola, pela participação. Imagina, olá, eu gostaria de agradecer primeiramente, né, o convite, a oportunidade. Então, pessoal, meu nome é Fabíola Xavier, né, eu estou aqui na comunicação corporativa, à frente aí no Grupo J Mendes em 5 negócios, né, dentre eles a gente tem a mineração, a gente tem o agronegócio, investimento, terminais e a questão de aviação. Então, tem gente que se pergunta assim, né, por que J Mendes, por que Ferromais? A Ferromais é uma unidade que ela está alocada em Congonhas, que é mais propriamente dito, mas por questão de delimitação territorial, a gente está no solo de Ouro Preto. Então, por isso essa interface aí de ficar meio, né, dividido. E aí a gente teve a iniciativa de fazer alguma coisa diferente, né? Na área sustentável, na área abordando a diversidade, trabalhar um pouquinho o público feminino aí. Vários projetos lá, né? De vez em quando a gente coloca aí no site algumas coisas, mas esse último é desenvolvido por ela, chamado Mulheres de Ferro, está envolvida direto nisso aí. Ela vai contar para a gente que tem um ponto importante aí, que é a participação da mulher na mineração, né? A gente tem que incentivar aí, crescer esse índice, né? Ela vai estar explicando para a gente. Fabíola, como é que é esse projeto? Sim, então, contar só um pouquinho rapidinho da minha história para todo mundo entender como que eu cheguei nesse projeto, né? Eu sou filha de, né, funcionário de mineração, eu morei dentro da comunidade, que é a antiga Ferteco, então eu cresci com DNA de mineração na minha veia. Eu queria algo dentro da mineração, mas eu não queria engenharia, eu não queria nada que mexesse com cálculos, e eu queria voltado para pessoas, né? RH é pessoas, mas eu queria algo além, onde eu pudesse fomentar, provocar, e eu sempre tive essa característica de ser muito autêntica, me posicionar muito bem, e puxar mesmo para a questão da liderança feminina, do posicionamento com respeito. Eu tive a oportunidade de trabalhar no mesmo setor que o meu irmão, na mesma mina que o meu irmão e meu pai, numa outra unidade, num outro momento. E aí eu sempre tive essa questão do respeito, fui crescendo pelas minhas habilidades, pelas minhas competências, e a gente vê que, infelizmente, a mulher ela ainda tem um papel que precisa ser melhorado, né, dentro de oportunidades no âmbito de mineração. A J Mendes ela vem buscando isso, dando várias oportunidades. A gente já teve algum tempo aqui que não tinha muita questão de estrutura para atender as mulheres, né, com qualidade. A gente está crescendo, então a gente está abrindo esse leque. E aí a gente teve a oportunidade de ter uma gerente, né, que ela até hoje não está conosco mais, mas que eu não posso deixar de citar, que é a Claudiana Oliveira, que ela foi um gap aí para a gente desenvolver esse projeto. E a gente sempre trabalhava essa questão internamente, em reuniões, que a gente tinha que ter mais mulheres na representação da J Mendes, na liderança, como que era importante. E aí a gente, quando pega um papel feminino, né, tem vários pontos. Para alguns a gente é o sexo frágil, para alguns a gente é louca, para alguns a gente é competente. Então a gente começou a ter essa ideia de fazer algum programa voltado para as mulheres, onde a gente possa fazer uma roda de conversa, né, que elas possam se sentir à vontade para trocar experiências e principalmente para a gente trabalhar numa perspectiva de melhoria os desafios que é você atuar dentro de uma mineração. Porque tem a questão da maternidade, tem a questão de acordar cedo, né, e fazer o trajeto, outras coisas, porque a mulher ela tem aquela habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente pensou o que a gente podia abordar. Então foi uma construção que saiu, o nome foi batizado como Mulheres de Ferro, né? Trazendo para essa questão da mulher na mineração mesmo, apesar da gente ter os outros negócios
A gente não vai fazer esse programa em outras unidades por enquanto, a gente está fazendo aqui como piloto, porque acaba que entre as mulheres que trabalham no escritório e as mulheres que trabalham na mina, principalmente no operacional, né, é o papel mais desafiador, a mineração. Então, a gente está fazendo primeiro nas minas e, né, tem sido já sucesso, a gente quer levar isso para frente. Então, saiu Mulheres de Ferro, que a gente batizou, né, carinhosamente. Teve uma repercussão já positiva, né? Tanto das mulheres que ficaram muito felizes com a iniciativa, com o programa, né? Questão de reconhecimento, de empoderamento, de poder ter voz ativa dentro do grupo, quanto também dos homens, né? Eu tive muita procura de homens dos setores, que veio dar parabéns, que falou que, né, que era necessário, que isso é importante, entendendo e tendo a visão que a gente precisa estabelecer algumas premissas, né? Que a gente não é louca, que a gente não é frágil, que a gente está aqui por competência, a gente está aqui por características de habilidade profissionais que a gente conquistou o nosso espaço. E aí cresceu essa ideia e a gente colocou em prática. A gente começou o programa tem mais ou menos 2 meses, e a gente dividiu em partes, que foi, inicialmente a gente fez uma distribuição de um livro, né, que é a Psicologia da Mulher Maravilha, trazendo a alusão que a Mulher Maravilha, ela é linda, né, maravilhosa, forte o tempo todo à frente às câmeras lá dos filmes, e a gente tem que passar essa imagem, só que somos seres humanos e a gente precisa, às vezes, parar, limpar a armadura, cuidar das feridas, se refortalecer, se restabelecer para voltar, né? Então, a gente trouxe esse livro como um presente, nomeado, foi personalizado com o nome de cada uma, já com o intuito de mostrar que aquela pessoa, aquela mulher é importante no nosso processo, ela tem um papel fundamental, e foi uma das coisas que chamou muita atenção, que na hora que as meninas vinham buscar o livro, elas falavam assim, nossa, mas tem meu nome, que legal. Então a gente já começou com esse ponto positivo. E aí a gente teve essa semana, né, o nosso lançamento oficial, que foi um workshop para a gente já poder construir juntamente com elas. Então a gente está com algumas ideias, algumas propostas para os próximos encontros. Inicialmente, né, a gente está com uma perspectiva dele ser trabalhado durante 1 ano. A gente vai fazer encontros mês sim, mês não, né, de 4 horas, onde a gente vai ter dinâmicas, diagnóstico, a gente vai trabalhar o tempo todo com as colaboradoras para a gente poder entender também, porque nem sempre a realidade de uma pessoa é a realidade da outra. A minha realidade, que trabalha no escritório de forma corporativa, não é a mesma de uma operadora que vai trocar turno, não é a mesma da que trabalha de 0 hora e tem que manter a casa, não é a mesma de uma pessoa que tem que dividir ali entre o operacional e a liderança, né, que a gente tem algumas líderes que são assim, que vai em campo o tempo todo, mas que tem papel de liderança. Então, a gente quer fazer esse bate-bola para elas poderem trazer também o que elas estão esperando e debatendo os temas. Tanto os temas internamente, né, que é o lado profissional, que é liderança, engajamento, perspectiva, visão de futuro, os gaps mesmo de melhoria no setor, gestão de projetos, tudo isso no âmbito profissional, mas a gente quer abordar também os temas que os nossos pontos de dificuldade, né? Um retorno após uma maternidade, a licença maternidade e a gente ter o medo de perder o emprego. E aí, a gente teve recentemente uma funcionária nossa, né, que é a Cassiana. Ela estava em home office e grávida, ela era supervisora, e nesse tempo aí ela foi promovida a coordenadora, né? Então, é a gente mostrando que as oportunidades, elas acontecem e não tem essa questão da diferença de sexos aqui, né? Que a mulher vai ser favorecida ou não favorecida. Então, a gente quer empoderar as mulheres nessa questão, tanto no profissional quanto trazendo os assuntos também da vida pessoal, para poder ter esse equilíbrio aí na vida dos dois. Legal. Assim, quantas pessoas foram envolvidas inicialmente e por que começou com o pessoal lá você citou aí, da mina? Sim, hoje a gente tem um público de 124 mulheres, né, entre JMN e Ferro Mais. Esse público a gente está abrangendo todos os setores. A gente começou inicialmente abordando mais as meninas da mina, porque a troca de turno é mais rápida,
né? Elas têm que ficar na estrutura, às vezes, da troca de turno dentro de um caminhão, nem sempre consegue aquele tempo ali para estar à frente de um computador, onde é mais fácil a gente ter acesso, né, a cursos motivacionais, a cursos que vai fomentar você desenvolver a sua liderança, ou até mesmo a possibilidade do home office nesse período de pandemia que a gente conseguiu estabelecer para alguns cargos. Então, a gente começou a trabalhar entendendo qual que é a principal dificuldade, né? Então, a gente começou por elas e a gente foi abrangendo para todas as mulheres dos cargos, independente se fica no escritório ou se fica em campo. Legal. Fabíola, o que você percebeu, assim, no primeiro momento, contato? Como é que foi a recepção, né, desse projeto para as mulheres aí dentro da empresa? Sim, eu percebi e até foi significativo, assim, todo mundo está muito animado em relação principalmente a fazer parcerias e uma ajudar a outra, né? Ter aquela coisa da união da mulher mesmo, porque infelizmente para algumas questões a mulher ainda é um sexo muito competitivo, né? Entre si, ela às vezes se arruma para a outra e eu consegui perceber que aqui dentro, a gente é uma pelas outras para compreender que você vai estar naquele corre ali, se você tem uma colega de trabalho, às vezes ela vai dar uma segurada nas pontas, vai te ajudar a preparar algum material e desembolar, porque às vezes você pode ter tido algum gap ali, e a questão de estar crescendo muito a empresa e ter a oportunidade, né? Eu mesma entrei aqui de analista de comunicação, depois de 1 ano e meio, eu fui promovida a supervisora e depois de mais 1 ano, eu fui promovida a coordenadora. Então, assim, eu quero trazer essa experiência minha também para mostrar para as meninas, é possível, né? A gente tem que fazer e querer desenvolver a liderança, a gente tem que se posicionar. Eu me considero uma pessoa muito autêntica, muito firme, aonde eu puder, eu vou sempre buscar e buscar melhorias, né, para a questão da diversidade, independente do segmento, mas principalmente nessa pegada aí agora com a mulher no desenvolvimento e a participação dentro de uma mineração. Porque se você for avaliar, a mineração ela é um ambiente mais masculino. Então, a gente tem que trabalhar vários fatores, né? Trazendo primeiro para esse âmbito profissional, mas a gente vai abordar também assuntos que podem ser polêmicos internamente, né? E, infelizmente, a gente tem a questão do assédio, a gente tem a questão que as pessoas podem julgar achando que a gente está sendo favorecida. Se você, às vezes, tem algum problema e você se expressa, você já está ultrapassando o limite e eles julgam muito, né? Ah, é TPM, é estresse, você não tem equilíbrio. Então, quebrar essa fragilidade mesmo para mostrar que todas nós somos capazes, independente do sexo. Legal. Fabíola, daqui para frente, como é que está aí o cronograma do projeto? Sim, a gente vai ter o nosso próximo encontro em novembro, né? Que a gente está querendo fazer aí mediante, igual eu falei, a cada 1 mês. Pode ser que, se a gente notar que tem uma necessidade de incluir mais encontros, a gente vai fazer essa inclusão. O nosso primeiro encontro foi no período noturno, fora do horário de trabalho da maioria, né? Que aqui a gente trabalha até às 17. Então, a gente colocou aí 2 horinhas de bate-papo à noite, justamente para a gente trazer a questão do entendimento que o nosso programa vai ser depois, dentro da empresa, no horário do trabalho, a gente vai parar 4 horas, porque, igual eu falei, vai ter fórum, vai ter workshop, vai ser entrevista, bate-papo, troca, dinâmica. A gente quer fazer uma imersão mesmo para que elas possam sair, né, do trabalho e ir para esse treinamento. Então, a gente vai ter brindes, a gente vai ter engajamento, a gente vai ter pontuação de participação. A gente está querendo fazer um trabalho assim, bem rico e apurado para que possamos colher frutos e essa ideia não morrer somente nas minas, a gente poder expandir e virar referência aí, né, para as outras empresas também de admiração. Porque a gente já está tendo um retorno muito positivo. A gente teve bastante engajamento com a questão do tema do livro e essa ideia também de trazer elas para poderem ser protagonistas do programa. Porque é o que eu falei, nem sempre a minha realidade é a realidade da Maria, da Joana, né? Então, a gente trazer para poder ficar bom para todo mundo e a gente poder sanar os pontos de melhoria. Legal, Fabíola. A gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria agradecer a tua participação, essa iniciativa importantíssima aí, que precisa ganhar corpo aí também, outras mineradoras, né? Legal. A gente conversou aí com a Fabíola Xavier, coordenadora de comunicação corporativa da J. Mendes. Obrigado, Fabíola, pela participação.
Eu que agradeço, né? E fico o recado aí como referência para as outras empresas também. Me coloco à disposição se alguém quiser, né, trocar alguma ideia mais pontual, como é que começou isso tudo. Meu LinkedIn é Fabiola Xavier, então quem precisar pode me procurar lá. E eu acho que esse é o momento, né? A gente tem que abrir a mente e entender que é clichê, mas é a realidade. Lugar de mulher é onde ela quiser.